também porque o tamanho do livro da Antofágica é bem diminuto. Algumas pessoas criticaram a tradução feita pelo Peter Rissati, não sei se é assim que pronuncia o nome desse tradutor, e recomendaram a tradução feita pelo Modesto Carvalhosa, eu acho que é assim que é o outro tradutor. Mas, pra ser bem sincera, eu só critico traduções aqui, porque eu não sou formada em letras, eu não tenho nenhum know-how pra falar sobre traduções, eu só critico traduções que realmente se tornam ilegíveis. Então, eu já falei várias vezes de traduções aqui pro canal, que são traduções que, de fato, impedem a leitura do livro, mas não tenho nenhum comentário pra fazer sobre a tradução específica desse livro aqui, porque achei legível. Por que nós vamos conversar sobre ele essa semana? Porque eu cometi um grande erro. Eu cometi um grande erro de fazer um comentário super despretensioso nas minhas redes sociais mais informais, que é o Twitter, dizendo que eu não havia gostado do livro. E mais do que isso, que eu não havia me cativado pela premissa inicial do livro que todo mundo conhece, que é a premissa de que o Gregor Samsa havia se transformado do dia pra noite em um inseto monstruoso. E por que eu disse isso? Porque a maior parte das resenhas que você vê aqui no YouTube, na maior parte dos textos sobre esse livro, acha que isso é uma coisa fantástica. Meu Deus do céu, olha como esse livro começa. O livro começa, geralmente leem assim, a primeira página, dizendo que o Gregor Samsa, que é o personagem principal aqui desse livro, num belo dia de sol, ele acorda e vê se transformado em um inseto monstruoso. Sempre leem esse trechinho, que é quando Gregor Samsa, certa manhã despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. E uau, a partir daqui, o livro se torna uma coisa fantástica. E aí começam as inúmeras interpretações. O professor José Moninassa diz que tem até um catálogo assim, de interpretações possíveis para esse livro, que já está ali na casa dos 150 interpretações possíveis, que tentam explicar o que o Kafka quis dizer quando ele disse que alguém se transformou em um inseto monstruoso. E eu só disse quando eu fiz o comentário. Diga. Ó, primeiro, o nome do tradutor lá é Modesto Caroni. Ela falou um outro nome aí. O que ela falou agora aí mesmo? Que das pessoas acham que a partir dele ter virado um inseto, começa uma história fantástica, né? Tá, começa literalmente uma história fantástica, nesse sentido, assim, é literalmente uma coisa fantástica que aconteceu. Mas a grande questão é que parece que a Débora não anda lendo muito livro desse tipo, assim, de histórias, de narrativas. Não sei que tipo de livro ela anda lendo, porque a grande diferença que todo mundo enxerga no Kafka, eu li do Kafka, eu conheço o Metamorfose, conheço um conto dele que chamou Veredito, conheço... Processo. Castelo. E na colônia penal. Na colônia penitenciária. Eu conheço isso aí, nunca li o Castelo. São e todos eles... Bastante coisa, sim. Se eu não me engano, em todos eles, você já tem o que é o livro na primeira na frase ou no primeiro parágrafo. Sim. Então, diferente do que se espera de um livro, que você tem que ter uma primeira frase marcante, tal, isso é quase que uma regra, assim, o pessoal ensina em cursos de escrita criativa, né, em livros também. Mas, apesar de você ter uma frase marcante para prender o leitor, e uma primeira página inteira marcante, alguma coisa vai acontecer lá, antes de virar a página, tem que acontecer alguma coisa, isso é mais para os livros de agora, né? Não é bem isso que acontece nos livros do Kafka, ele realmente entrega a coisa mais doida do livro já no começo, assim. E os leitores estão acostumados com qualquer tipo de leitura comum, de ficção, não estão acostumados com isso. É de se esperar que a pessoa, quando pegue uma primeira frase tão doida assim, tão esquisita assim, fique surpresa um pouquinho, mesmo que o livro vá ser uma bosta depois. Mas é muito curioso você começar já o livro, falar, o cara virou um insetão. Então é estranho que a Débora não ache isso estranho também. Ela achou a coisa mais normal do mundo, o livro começar assim, o cara virou um inseto. Ela achou normal isso. É muito estranho. Enfim, continua aí. Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas isso é muito esquisito da parte dela. Parece que ela não lê nada. Lê só coisas, sei lá, de política, ou sei lá o quê, e quando lê ficção, não entende o que está acontecendo, não entende os padrões, né? O Kafka, ele se acostumou a quebrar um monte de coisa que a gente está acostumado, e é por isso que as pessoas também tomam um susto, né? É muito natural isso, mesmo que você não goste depois do livro. Vamos lá, né? Você mencionou aqui o processo, o Castelo, o Veredito, né? O Castelo não. O Castelo não? Não. O processo, o Veredito na colônia penitenciária, né? No processo, a primeira frase é a seguinte: alguém certamente havia caluniado Joseph Kay, pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. O cara foi preso sem saber por quê. Estava sendo detido. O cara, ele começa a entrar no diálogo dentro da casa dele com um monte de gente que vem falar com ele assim, tipo, tratar ele como se ele fosse alguém já um super suspeito assim mesmo, e falou assim, você vai ter que ver isso com o juiz, né? E aí para ver o juiz, aí vocês vão ter que ler a história, né? Mas enfim. Outra coisa, o Lucas falou aí, né, que a história, né, na primeira frase já começa a ser fantástica. Sim, Débora,
Isso é justamente o registro do fantástico, pô. Uma pessoa que vira um inseto gigante não é outra coisa que não fantástico. Tudo bem que ela pode ter dito fantástico, tipo, de muito incrível, muito diferente. Meu irmão, olha, ela gostou muito do Moby Dick. Eu gosto também. A primeira frase do Moby Dick. Call me Ishmael. Beleza? É uma referência a Ismael, Bíblia, show. Tem um paralelo entre o Capitão Achab e o Ismael. Legal. Mas não é um registro do fantástico. A gente começa a entrar no fantasioso, que é parecido, mas depois da obra ali. E não é a parte principal, mas enfim. Né? Você tem outros Inquipits que são tão marcantes quanto, mas, assim, nenhum deles denota fantástico. Vai ter vários que vão, obviamente, mas muitos deles não denotam. O Kafka já começa na parada mesmo, entendeu? Ele já não perde tempo, né? E, assim, eu acho estranho, velho. Pensem o seguinte, tá? Vocês devem morar com algum parente de vocês. Namorado, namorada, esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe, enfim, não sei. Imagina que amanhã tu bate na porta dessa pessoa para ver como é que ela tá, não sei, ou algo assim. Tu abre e tem um inseto gigante. Pra Débora isso não é nada. Pra mim isso é alguma coisa. Se eu abro a porta do quarto dos meus pais, minha mãe virou um inseto, eu falo, caraca, maluco, peraí, velho. Saca? Mas pra Débora, não. Pra ela isso é uma coisa corriqueira, pô. Virar um inseto ou não. Sabe? Não sei, ela abriu a gaveta do quarto dela e saiu um palhaço soltando fogo da boca. Isso aí. Onde é que ela falava aquele negócio? Ele virou um inseto. Daí. Não, tá no título. Tá, ele virou um inseto, e daí? Entendeu? Aí um tracinho, a metamorfose entre parênteses, Kafka. Entendeu? Tá, ele virou um inseto, e daí? E daí, né, velho? Caraca, né? E daí, irmão? Caraca, e daí, pô? Eu teria como uma pessoa que já conhecia o básico do livro, sem levar em conta. Aqui, ó. O Lisboa falando ali. Talvez tenha lido como uma pessoa que já conhecia o básico do livro, sem levar em conta a novidade que o livro trazia. Então, cara... Pode ser. Não, pode ser. Porque é uma coisa bem estúpida, né? Seria uma coisa bem estúpida de fazer. Sim, não, tudo bem. Você pode, de fato. Eu já sabia que o Gregor Samsa virava um inseto muito antes de eu pegar esse livro para ler. Mentira, não sabia não. Eu li a primeira vez, eu nem sabia que era Kafka. Mas, quando eu voltei para ler, depois que eu descobri que Kafka era uma parada, assim, eu fui, caraca, né? Fui e reli, né? E eu até li uns trechinhos, assim, antes de eu fazer essa última releitura, que eu fiz alguns dias atrás. E, cara, assim, cara, você pode não se surpreender depois que você já ouviu. Você já ouviu, aí você abre o livro e tá bom, o livro é um inseto, eu sei que a história é sobre ele ser um inseto e tem a relação com a família dele que é meio conturbada. Mas assim, e a primeira vez que você ouviu? E a primeira vez que você teve contato com essa frase? Entendeu? Se ela estiver fazendo referência a isso, se ela estiver fazendo referência não ao que ela leu ali, depois de saber quem é Kafka, enfim, o K-4, mas da primeira vez que ela viu, tipo, ela viu a primeira vez a frase e daí? Virou inseto e daí, entendeu? Aí, beleza. Agora, se ela tá falando, porque nos dois casos é burrice, pô, porque, assim, ou é esquisito pra caralho, né? O cara virou inseto, que livro? Todo livro é assim, né? Todo, não sei qual. Ou ela tá falando dela ter lido, né, da primeira frase ela ter lido, mas já sabendo dessa frase desde muito tempo. O que é bem óbvio que ela não vai ligar, mas ela não vai ligar em relação à surpresa dela da obra, e não da obra, porque ela tá falando da obra. Ela tá falando, isso não é surpreendente da obra, por isso que eu acredito que ela tá falando não da primeira experiência dela com o livro, mas a primeira vez que ela ouviu essa frase. Ela ouviu essa frase e isso não despertou nada nela. Nada. Ela ouviu a frase e... normal. Puxa. Normal. Quando ele diz que alguém se transformou em um inseto monstruoso. E eu só disse que eu não gostei. Eu tinha lido até a metade quando eu fiz o meu primeiro comentário. Eu disse que eu não havia gostado do livro, simplesmente. E que eu não acho que o fato do livro ter interpretações possíveis salva um livro que é ruim.
Eu concordo com a Débora. Eu concordo. Não acho que esse livro seja ruim, enfim, mas ele não seria um livro bom porque tem interpretações. E não gostar de uma obra, não gostar de uma obra, não implica que ela, que você esteja errado nem nada. Ninguém é obrigado a gostar de uma obra. Então, concordamos com ela, né? Que objetivamente nós precisamos gostar do livro pelo que ele é, e as inúmeras interpretações possíveis só acrescentam mais ao livro, certo? O livro Os Demônios, do Dostoiévski, por exemplo, é um romance legal, uma narrativa legal, e tem um bônus que é uma discussão de filosofias ali dentro, que são discussões interessantes. Mas, se você quiser ler Os Demônios sem entender nenhum tipo de filosofia, vai ser uma leitura legal mesmo assim, ponto final. Esse era o meu ponto inicial. Vou explicar o porquê que a premissa do Gregor Samsa ter se transformado em um inseto monstruoso para mim não é uma premissa mágica muito interessante, certo? Então, tudo bem que ela falou aqui para ela, né? Ela vai explicar por que para ela não é interessante. Ela vai dar os motivos dela, tá? Esse aqui é um vídeo muito mais heurístico do que argumentativo. Então tem que levar isso em conta.